Taxa de juros ao preço da gasolina. Como a guerra no Irã afeta o seu bolso? Salve pessoal, tá no ar mais uma edição do podcast Touros e Ursos. Eu sou o Vinícius Pinheiro, diretor dos portais, e aqui do meu lado está a Júlia Vilchen, editora-chefe do Seu Dinheiro. Como é que tá, Júlia? Já fez o seu estoque de petróleo? Olá, Vini, tudo bem? Olá a todos os que estão nos ouvindo, nos assistindo. Nessa época difícil, né? Tem que se preparar aí para os tempos difíceis de petróleo caro. No mínimo, abastecer o carro, né? Exatamente. Bom, e quem vai contar pra gente um pouco sobre esses tempos difíceis é o convidado de hoje, que é muito especial. Estamos aqui com o Bruno Funchal. Ele é CEO da Bradesco Asset Management, que é a área de gestão de fundos do Bradesco, que conta com aproximadamente R$1 trilhão em recursos. Funchal foi secretário da Fazenda do Espírito Santo, secretário do Tesouro Nacional e secretário especial do Tesouro e Orçamento do Governo Federal. É economista formado pela Universidade Federal Fluminense, doutor em economia pela Fundação Getúlio Vargas, com pós-doutorado no INPA, o Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada. É isso aí, Funchal. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, Vinícius e Júlia. Prazer estar com vocês e vamos explorar aí. Vamos ver se vale a pena encher o tanque agora ou não, né? Com certeza. Bom, e já peço para você que está acompanhando a gente para curtir esse episódio e seguir o canal do Seu Dinheiro. Assim você ajuda a gente a subir aqui no algoritmo do YouTube como as cotações do petróleo que dispararam nos últimos dias. Lembrando que todas as edições do podcast estão disponíveis nas principais plataformas de áudio, incluindo o Spotify e o Apple Podcasts. Bom, mas vamos começar porque, Funchal, quando a gente te convidou aqui pro programa, a ideia era falar principalmente da próxima reunião do Comitê de Política Monetária, do Copom, sobre a taxa básica de juros. E eu acho que seria provavelmente um programa sem muita emoção, porque tinha ali uma expectativa muito segura do mercado de um início do ciclo de redução da taxa básica de juros, alguns falando de 0,5 ponto percentual, a maioria do mercado, outros falando até em um corte de 0,75 ponto percentual. Só que esse cenário mudou completamente desde o final de fevereiro, quando Israel e os Estados Unidos lançaram os ataques ali sobre o Irã. E acho que a principal variável que mede ali a temperatura do conflito é a cotação do petróleo, que chegou a ficar acima dos $110 no pior momento. Lembrando que antes do conflito, o preço do barril Brent, que é a referência para a Petrobras, estava ali na casa dos $60. Então, ele praticamente dobrou em uma questão de dias. Agora está voltando, e a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, até porque o conflito tem outras implicações além da inflação. Algumas, quem sabe, até positivas para o Brasil. A gente vai tratar bastante disso no programa de hoje, mas eu queria começar, Funchal, te perguntando um pouco sobre o cenário deste momento, né? Como é que vocês lá na Bradesco estão avaliando? Que seria o cenário base para vocês em relação a impactos para os mercados desse conflito? E o que pode ser um risco aí de cauda? Bom, vamos lá. Parecia muito simples, né? Como você falou, né? O cenário anterior, sem guerra, né? Então, a discussão do mercado no cenário sem guerra era basicamente qual era a velocidade de queda de juros ao longo do tempo e qual seria a taxa terminal. Então, era uma questão muito, muito ali no detalhe, né? Poxa, se vai parar em 11, vai parar em 12, 12,5, se o primeiro corte é 50 ou 75, muita discussão mesmo na margem. Até que veio o conflito, né? E aí você tem uma mudança contundente desse cenário. E aí, como você falou, né? Qual que é o nosso cenário? E você, na verdade, antes você tinha uma variação muito pequena de cenários possíveis de trajetória de juros. Agora você tem, não vou falar infinitas, mas você tem muitas trajetórias, muitos cenários possíveis. E provavelmente vai ter outros cenários que a gente não prevê também. Então, por exemplo, do cenário que a gente consegue botar no papel para fazer conta, você tem um cenário da guerra acabar rápido, né? Então você teve o petróleo aí batendo 110, e aí voltou, agora está em 90, então, e aí até o final do ano ele fica em torno de 70. Você tem outro cenário de que
essa guerra se estende e você pode ter problemas na produção de petróleo com com o nível de produção caindo, né, por questões do conflito, e aí você pode ter um petróleo a 100, 110 daqui até o final do ano. E você tem situações intermediárias. Esse é um cenário de incerteza. Além desse cenário de incerteza, você tem também a reação a esse cenário de incerteza. Então, a gente sabe que normalmente você pode ter a Petrobras fazendo alguma política para segurar um pouco o repasse. Isso pode acontecer ou pode não acontecer. E se acontecer, você tem gradações para isso. Você pode ter o governo respondendo de alguma forma. Então, a gente, no passado mesmo, na guerra, acho que da Ucrânia, mesmo com a Rússia, quando começou, o governo fez algumas ações de redução de impostos, né? Até a nível estadual, se vocês lembrarem disso. Se não me engano, foi 22. Então, você também ou pode não reagir, ou pode não fazer nada. Bom, Petrobras vai repassar, o governo não vai fazer nenhuma compensação com impostos, e é isso, é a vida como ela é. Então, repare que é uma matriz aí de possibilidades, né? Tanto de preço de petróleo que reflete em inflação, dependendo do quanto durar esse conflito, né? E quanto tempo demorar para convergir, para voltar para a normalidade, e da reação a esses cenários distintos. Com base no que a gente sabe no momento que a gente está gravando o programa, qual que seria o teu cenário principal? Então, acho que o que a gente está tomando como cenário principal, e aí a gente está considerando as falas do Trump como sendo, tomando isso como, de fato, um cenário base, que a guerra vai acabar rápido, tá? A guerra acabando rápido, o que seria rápido aí nos próximos 10 dias, por exemplo, você ainda tem, aí depende muito como é que a produção de petróleo, isso vai se desenrolar ao longo do tempo. Mas a gente hoje está com o preço aí em torno de 100, e aí chegando no final do ano em torno de 75, parece um cenário até otimista, tá? Mas se a gente lembrar, o Banco Central estava trabalhando com um cenário que era um petróleo de $60. Então era um cenário de $60, e isso se refletia, por exemplo, numa projeção de inflação nossa de fechamento de 26, em 3,8%, 3,9% de IPCA. E que isso em 18 meses iria convergir para uma inflação próxima de 3,2, por exemplo. E isso justificaria uma queda de juros, né, um orçamento de corte de mais ou menos 300 pontos, ou seja, de 15% para 12%, e a gente estava no consenso que era corte de 50 pontos na primeira reunião. Então, mesmo nesse cenário menos danoso, né, ou seja, com uma solução mais rápida, ainda assim seria sem nenhuma resposta de governo, ou seja, tendo repasse de combustível, né, a Petrobras não segurando e não tendo compensação de impostos, ainda assim ia ter uma inflação aí de 4,3%, 4,4%. Ou seja, o esforço que o Banco Central teria que fazer para botar a inflação no meta deveria ser maior. Então isso poderia se refletir numa taxa de juros, no orçamento de corte menor, tá? Alguma coisa em torno de 13%. Um cenário é um cenário que é um cenário intermediário, porque não é um cenário bom como estava sem a guerra, mas também não é um cenário catastrófico, que é como petróleo a 100 a $120 o barril, de agora até o final do ano, mas é um cenário, né, ok, que aí você precisaria aí do Banco Central ainda fazer um esforço um pouco maior, talvez um corte de 25 na primeira reunião, dado que a gente agora está no nível de incerteza mais elevado. Então, se a gente agora está no nível de incerteza mais elevado, talvez começar com um pouco mais prudente esse ciclo de corte, não que não vá começar o ciclo de corte, mas começar de alguma forma mais prudente o ciclo de corte para esperar e ver como é que se desenrola a guerra, eu acho que tem um racional por trás disso, faz sentido. Mas, de novo, a gente vai ter, de uma certa forma, se não tiver uma acomodação desse prejuízo por conta de um petróleo mais caro dentro da Petrobras ou por parte do governo, uma inflação maior. E aí você vai precisar de um esforço maior para segurar a inflação, e aí você vai ter uns juros um pouco maior, e aí talvez, em vez de ser um orçamento de corte de 300, um orçamento de corte menor, aí em torno de 200 pontos. Então, indo para 13%, por exemplo. E num cenário pior, que a guerra se estenda, poderia até haver alta de juros ou não haver corte? Não, a gente tem esse cenário. Nosso cenário extremo é $120 o barril, de agora até o final do ano. Então, comprometendo a produção de petróleo do Oriente Médio,
você reduz o número de barris produzidos, e aí então esse petróleo vai ficar em 120 pelo menos até o final do ano. Isso seria uma inflação mais ou menos quase chegando a 6, alguma coisa em torno de 5,7. E aí uns juros aí que provavelmente ficariam em torno dos 14,25. Então tudo isso são graus, né, de cenários, né? Agora, isso tudo é sem nenhum tipo de acomodação. Então, poxa, se a gente for ver em termos de defasagem, a defasagem do combustível já está muito alta. Né? Com barril a 90, se eu não me engano, eu acho que é tipo diesel, alguma coisa em torno de 50%, 60% de defasagem, e gasolina é alguma coisa em torno de 35% de defasagem. Se não for exatamente isso, é em torno disso. Então, é uma coisa que vai ter que acontecer. Então, algum repasse para preço vai ter. Agora, quanto que isso vai acabar dentro do orçamento em vez de passar para o orçamento das empresas e das famílias, quanto que isso vai ficar dentro do orçamento da Petrobras. Petrobras ainda, vamos ver que tipo de movimento que vai acontecer. Mas quanto maior a defasagem, mais difícil é para segurar esse repasse, né? Sem contar que num cenário mais extremo, outras variáveis também tendem a se mexer, como o caso, por exemplo, do dólar, que também pega na inflação. O dólar também é outro. Acho que talvez a sorte, pelo menos é o que a gente tem visto, é que a gente já vinha num cenário de um dólar bem comportado, do debasement do dólar, da desvalorização do dólar no primeiro mês, nos primeiros 2 meses do ano, e isso acaba sendo um evento muito a favor da moeda dos emergentes. Então isso acaba protegendo. Então esse ano você tem uma proteção, pelo menos por outro lado você tem uma proteção bastante razoável em termos de moeda, mas sem dúvida é um risco. Pelo menos a gente tem visto aí uma certa estabilidade, né, de câmbio. Sim, não pegou ainda, né, no câmbio, Não. tanto esse movimento aí da guerra. Não pegou. Eu queria falar agora da próxima reunião do Copom, né? No dia 18 a gente vai ter aí uma super quarta, na verdade, a gente vai ter também decisão do Fed. E aí ainda é possível que esse cenário em relação à guerra esteja bastante incerto. E aí eu vou te fazer a pergunta que a gente sempre faz aqui sobre o Copom para os nossos convidados, né? O que você acha que o Copom deveria fazer e o que você acha que ele vai fazer? Né? Assim, qual é a sua expectativa para essa reunião e de que maneira o mercado vai estar olhando o comunicado aí do comitê? Então, eu acho assim, certamente a política monetária está muito restritiva, a gente tem evidências, né, na economia de que tem espaço para corte. Isso já virou consenso, né? Então, você vê a inflação de fato convergindo, já tem uma redução significativa, a economia está desacelerando, o último tri do ano foi uma economia com crescimento zero, né, praticamente. A projeção de crescimento para o ano que vem já está mais baixa. A nossa, por exemplo, está em 1,8 sem guerra. Com guerra cai para 1,6. Mas, enfim, entre 1,5 e 1,8 tem uma economia mais fraca, beleza. Isso abre espaço para corte. Sem a guerra, eu achava que era meio, tá? E eu acho que é bem consenso, acho que tem muito fundamento para isso. Com a guerra, o que eu faria, né? Você tem um componente de incerteza muito maior. E esse componente de incerteza impacta muito na inflação por conta desse choque. Tudo bem, é um choque de oferta, a gente sabe disso, a gente sabe que o Banco Central controla a demanda, mas vai repercutir nos preços dos bens e vai repercutir no objetivo, né, que o Banco Central procura controlar, que é a inflação lá, IPCA. Então, dado esse nível de incerteza, eu acho que o Banco Central deveria ser um pouco mais cauteloso, tá? E talvez, assim, o que eu acho? Eu acho que é meio a meio, eu acho que ele está dividido, se é 50% ou se é 25%. Mas a probabilidade maior é que tenha corte. Não, eu acho que... O Banco Central não não vai esperar para ver. Eu não vou falar que é 100%, mas eu vou falar que é 99% de ter corte. Tá. Eu acho que se for para ter algum tipo de sinal por conta da guerra, é para ser um corte menos contundente, um corte de 25 pontos. Agora, você cortaria 25, né? 0,25. Mas se vier um corte de meio, não seria nada sobrenatural. Assim. Não. Até porque, de novo, a guerra está no início, pode acabar rápido, e aí, ou seja, acabou sendo um evento pontual e pode, né, atrapalhar toda uma trajetória, um plano do Banco Central. Então, e também, assim, depois ele revê também, na próxima reunião ele acaba compensando. Então, não acho que vai fazer tanta diferença, não. Mas eu acho que seria um sinal importante, assim, poxa, o nível de incerteza aumentou.
Se o nível de incerteza aumentou, é razoável a gente levar isso em consideração. Pode ser que ele leve em consideração isso na forma de comunicar também. Ele pode fazer os ajustes na comunicação, né? E talvez isso é tão importante quanto o número em si. Então, muitas vezes a gente dá um peso muito grande para a decisão numérica, né, de manutenção, de corte ou de aumento de juros, mas talvez a maior parte, né, está na mensagem que ele manda. O que ele vai escrever nessa mensagem? É isso que a gente tem que ter atenção. E para o ciclo como um todo, você comentou um pouco no começo, mas possibilidade da Selic ir para os 12%, que é mais ou menos o que o Focus está projetando hoje, ela reduziu. Reduziu com certeza. Então, acho que a gente tem muitos elementos que ajudam a trazer a convicção de que precisa ter corte. Juro a 15 é um juro muito alto, a inflação está abaixo de 4%, convergindo para a meta, um juro real muito alto. Então, e a economia está desacelerando. Tem sinais ainda na economia de uma economia um pouco aquecida? Tem no mercado de trabalho, mas talvez você já tem uma discussão grande de mudanças estruturais no mercado de trabalho, né? Pessoas ou recebendo auxílio ou trabalhando como autônomos, isso acaba mudando estruturalmente, né, o mercado de trabalho. Mas enfim, o mercado de trabalho está apertado, massa salarial aumenta, então... Poxa, isso é um sinal ainda de uma economia aquecida. Mas mesmo assim, se a gente, mesmo com um orçamento de corte de 300 pontos, um juro indo para 12, ainda é muito restritivo. Ainda é um nível de juro para reduzir a inflação. Né? Então, acho que tem muito espaço para isso. Aí é muito na discussão, né? Qual o tamanho dessa redução? Então, você tem gente de mercado falando que poderia ser mais contundente. Mas eu acho que a variável mercado de trabalho é essa que está deixando todo mundo na dúvida. Né? Ou seja, está com desemprego abaixo de 6%, mercado muito apertado. Será que isso acaba tirando o espaço do Banco Central ser mais duro, ser mais agressivo nessa queda de juros? E tem uma outra coisa também, né? A gente tem que fazer discussões estruturais, então volta a questão fiscal, né? A dívida está aumentando, você tem muita incerteza, você tem incerteza em relação à trajetória das despesas, em relação à trajetória da dívida. Também limita o espaço do próprio Banco Central fazer o trabalho dele, né? Então, porque isso também, dependendo do esforço fiscal que você faz, pode ser mais inflacionário ou menos inflacionário. E a gente ainda tem o ano eleitoral, que é um ano que traz muita incerteza. Acho que você tem vários elementos aí que tem a trajetória da inflação e tem a economia desacelerando, que são forças, e o vento externo fora a guerra. E o vento externo positivo de queda de juros dos Estados Unidos, que estava vindo, de um dólar mais fraco. Por outro lado, internamente, você tem sinais e momentos que podem atrapalhar a queda de juros. Então, você tem o sinal de mercado de trabalho apertado, você tem ainda um fiscal que não é suficiente para poder estabilizar a dívida e que não colabora com a política monetária restritiva, mas mesmo assim, 15% de juro é muito alto. Então, acho que é muito mais no fato de que 15% de juro é muito juro, é porque tem espaço ainda para cair. Para ter um espaço maior, para você, poxa, como é que a gente consegue chegar num juro abaixo de 2 dígitos? Aí é uma outra conversa. Sobre inflação e preço de combustíveis, né? Eu acho que todo mundo que está nos assistindo e o brasileiro em geral, a primeira coisa que se preocupa quando se está falando na imprensa que o petróleo está disparando poxa, a gasolina vai ficar mais cara, né? Eu vou pagar mais ali para abastecer meu carro. E isso tem tudo a ver com a questão de se a Petrobras repassa, né? Esse aumento ou não, o quanto que ela repassa. Qual que é a tua visão diante dos possíveis cenários que a gente tem aí para o desenrolar dessa guerra, para o quanto o brasileiro pode sentir no bolso aí na hora de abastecer o carro, até preço de alimentos, enfim. Mas o quanto que ele vai sentir essa alta do petróleo no próprio bolso, na tua visão? O próprio Lula falou ontem, né? O presidente falou que com guerra, com o petróleo do jeito que está, é muito difícil não ter reflexo em gasolina e em diesel, né? Então, esse quanto que vai bater no bolso vai depender daqueles cenários, né? Então, se a gente tiver um cenário... vamos botar o cenário base, né? O cenário base que é uns petróleo que está agora 100, que vai parar em 75 aí no final do ano. Acho que talvez uns 10%. A gente tem essas contas exatas, tá? Mas vou ficar em ordem de grandeza. Talvez uns 10%. Se a gente tiver um cenário
petróleo a 120, aí eu acho que pode chegar em uns 30%. Se não tiver nenhuma compensação de tributos, nem de acomodação da Petrobras. Então pode ir para o diesel mais ainda, tá? No diesel pode chegar ainda uns 50%. Então por isso é que a gente sempre fica pensando em que tipo de reação, porque como é que as pessoas, o pessoal, os caminhoneiros vão, né, vai bater muito forte no custo deles, e vai ter também algum tipo de reação. Então, assim, a gente tem que pensar quais são os cenários possíveis, né? Então, mas é grande, em ano eleitoral. Então é grande, assim, o efeito pode ser bastante grande. Poxa, a gente está falando de dobrar, né, o preço do petróleo. Está 60 e vai ser 100, 120. Então, é como o Vinícius falou, né? Isso mudou em pouco tempo. O negócio é quanto tempo isso vai demorar. Se demorar muito, é inevitável que você vai ter alguns repasses. E quanto mais tempo durar, provavelmente você pode ter algumas propostas que possam tentar suavizar isso. Mas tudo isso tem custo, né? O custo vai sempre acabar em alguém. Não vai ter muito jeito. Ou vai ser espalhado na população, e não tem nada nunca pior e melhor, não, tá? Mas assim, ou vai ser espalhado na população, ou vai pro balanço da Petrobras, ou vai pro balanço do governo. Alguém vai pagar a conta, né? Mas no fim, todo mundo paga a conta em alguma proporção. No fim, todo mundo paga a conta, né? Você paga na Petrobras, você paga no governo, paga a conta. Porque é isso, a gente também estava simulando isso. Se tivesse uma redução de impostos para compensar, então, por um lado, o governo ganharia com mais dividendos da Petrobras, por outro lado, ele abrindo mão de receita de tributos federais também teria alguma perda de arrecadação. Então, sei lá, perda de arrecadação, em geral, são perdas muito grandes para se fazer algum tipo de compensação de impostos federais. Mas, de novo, depende de como é que é a compensação, depende de muito detalhe, né? Que a gente só está elucubrando o que pode acontecer. E tudo isso é tentando trazer cenários que já meio que aconteceram no passado. Então, a gente já viu esse tipo de discussão, Petrobras acomodar, a gente já viu a discussão de redução de impostos federais. Então, é muita variável, mas em geral é isso. Ou o impacto é grande, vai trazer esse custo para alguém, ou para a população diretamente, ou na Petrobras ou no governo. Então, mas por falar em pagar a conta, eu queria detalhar um pouquinho mais essa questão fiscal, porque tem esses impactos potencialmente negativos para as contas do governo, caso haja algum tipo de flexibilização ali tributária, como aconteceu, por exemplo, lá em 2022. Por outro lado, a gente tem o Brasil hoje, é um produtor de petróleo, então, enfim, o petróleo mais caro, em tese, ajuda nas nossas contas. Ajuda. Enfim, queria te perguntar um pouco sobre isso, como é que você está acompanhando e o que pode ser esse saldo em relação ao fiscal? Vamos para além do impacto na inflação, né? Então, o que a gente discutiu aqui até agora foi petróleo em alta, como é que isso pode se refletir na inflação e no taxa de juros. Agora, por outro lado, você tem outras repercussões na economia brasileira. Você tem repercussão, por exemplo, se você tem o petróleo em alta e diesel e gasolina em alta, isso bate nos custos, né, de produção, bate no preço, vai ter mais inflação, as pessoas vão comprar menos. O poder de compra das pessoas diminui. E então o consumo diminui. Então, as pessoas acabam comprando menos. A gente fez essa conta. Em termos de consumo, isso mais ou menos vai bater uma coisa em torno de entre 0,3% e 0,4% do PIB. Em termos de consumo. E como o consumo é 60% do PIB, se eu não me engano, eu acho que o efeito em crescimento é alguma coisa em torno de 0,2% a 0,3% do PIB. Por isso que eu falei, nossa projeção era de 1,8%, cai para 1,5%, 1,6%. Então essa é a primeira repercussão. Agora, com o petróleo a 100, 120, né, o maior do que a base que estava, que era 60, a Petrobras, você tem uma produção grande, ela é exportadora líquida. A Petrobras aumentou muito a capacidade, a produção de barris nos últimos anos e tende a aumentar até 2030, se não me engano. Então, tem uma curva, né, de rampagem, de aumento de produção muito grande por causa do pré-sal e que está ganhando cada vez mais. Então, isso acaba batendo não só em dividendo da Petrobras, como também aquela participação especial do governo. O governo não ganha só na linha de dividendo, mas ganha também royalties de participação especial. Não só o governo, estados, principalmente Rio, São Paulo, Espírito Santo, ganham muito também. Então, isso tem um impacto muito positivo nas contas. Alguma coisa assim, de novo, falando em um petróleo aí a 100, pode passar de 20 bilhões até de arrecadação adicional para o governo.
resolveria, por exemplo, as contas do governo por um lado. Né? Então, aquele déficit que poderia ter para 26, isso poderia ser bem coberto até por essa arrecadação adicional vinda de petróleo, né? Legal. Queria, então, finalizar aqui esse primeiro bloco com uma pergunta mais geral aí de qual que é a tua visão para bolsa, juros e dólar, enfim, para os investimentos aí. Com ou sem guerra? Com e guerra. sem guerra. Visão, vou falar sem guerra primeiro, tá? Depois a gente adiciona uma complexidade. Sem guerra, a visão é uma visão positiva do ano, né? De corte de juros. Deixa eu acrescentar. Sem guerra, mas com eleição, porque ela é Não, inevitável. beleza. Sem guerra com eleição. É o ano como ele é. Primeiro semestre ainda sem guerra. Tranquilo, né? Corte de juros, começando agora em março. Beleza, já projetado. E aí quando você tem uma dinâmica de corte de juros, em geral você tem um ambiente muito positivo para investimentos de risco, né? Para risco de mercado, né? Então, para a bolsa, para aqueles, né, para renda fixa e mais ativa, você tem um ambiente positivo. A gente é positivo para a bolsa, tá? Inclusive no segundo semestre, por mais que você tenha no segundo semestre com eleição, você tenha uma volatilidade natural, né, por conta da eleição. E por que você tem uma volatilidade natural? Porque você tem propostas diferentes que vai valer de 27 para frente. Então, se você tem propostas muito diferentes em relação, que vai valer de 27 para frente, é natural que se você tem uma probabilidade de uma proposta, imagine que em um momento você tem saiu uma pesquisa eleitoral, né? Então aí em um momento o incumbente é mais provável de ser eleito, ele tem uma proposta. Isso vai ser uma dinâmica de juros específica, e se tem uma dinâmica de juros específica, você vai ter precificação específica dos ativos. E aí imagina que mudou. Aí alguém ficou mais competitivo porque aconteceu alguma coisa. Aí você tem uma outra, imagina que o incumbente não é mais o favorito, passou alguém, né, da oposição a ser favorito. Você tem uma outra dinâmica de proposta, né, de política econômica, e você tem uma outra dinâmica de juros, e você tem uma outra precificação de ativos. E é por isso que o mercado fica flutuando muito. Toda hora sai pesquisa, você tem mudança de opinião, mudam as probabilidades, você tem volatilidade natural. Mas independente disso, você tem um movimento de queda de juros. Então, eu ainda assim sou positivo, apesar de você ter mais volatilidade no segundo semestre. E no segundo semestre, leia-se depois da Copa, né? Porque ninguém está pensando ainda, população normal, só a gente que fica falando de eleição agora, ninguém está falando. Nem de Copa o pessoal está falando, vai falar de Copa lá em junho. Aí depois, lá para agosto, setembro, o pessoal vai falar de eleição. E aí dali para frente que você vai ter mais volatilidade. Agora, colocando guerra, eu acho que esse cenário mais otimista, ele fica um pouco otimista com os ativos de risco, né? Ele fica um pouco suavizado. Por causa do ciclo de juros. Né? Então, por mais que o emergente ainda seja um ambiente favorável, esse ano, com o dólar mais fraco, então você tem um componente de incerteza que vai ser mais inflacionário e vai ter menos espaço para corte de juros. Com menos espaço de corte de juros, você tem menos espaço para valorização de ativos de risco. É isso. Mas ainda assim, sou favorável porque eu acho que a gente tem um espaço razoável para corte de juros. Legal. Entre bolsa, dólar e renda fixa, juros, o que vocês estão mais... A gente está mais de bolsa. Mais de bolsa? Mais de bolsa. A gente acha que tem muitas oportunidades, a gente já teve uma... Porque assim, no ano passado... Por que mais bolsa, tá? No ano passado a gente teve uma rally da bolsa muito, muito importante. E por que aconteceu essa dinâmica de valorização da bolsa brasileira? Você teve... E parte da estabilidade do real, da valorização do real. Então você teve os investidores estrangeiros olhando para o Brasil. No início do ano ele comprou juros, depois ele começou a comprar bolsa. Estava barato entrar no Brasil, carrego alto e bolsa barata. Comprou bolsa, foi muito movimento de gringo. Tudo isso baseado num dólar mais fraco. A tendência para esse ano é de um dólar ainda mais fraco. Manutenção. Em geral, o gringo ele não entra no Brasil porque ele tem medo do risco de câmbio. Porque ele pode ganhar uma grana. Quando ele vai repatriar, perde na repatriação do dinheiro. Como esse risco está controlado e você tem uma rentabilidade esperada alta aqui em emergente, aí não só o Brasil, emergente em geral, eles estão entrando mais, então você tem muito interesse em emergente. E o Brasil é um mercado profundo. Apesar da bolsa estar menos profunda hoje,
Mas o mercado de juros no Brasil é muito profundo e a Bolsa nem se compara com os outros países emergentes, né? Então, é um destino bom para estrangeiro que acabou sustentando essa valorização. A gente olha, os estrangeiros vão continuar sustentando essa valorização, a gente acredita. Mas eu acredito agora que o brasileiro também vai começar a olhar para a Bolsa com mais carinho, porque já está vendo uma trajetória de valorização da Bolsa. Então, o investidor acaba olhando pelo retrovisor. Infelizmente, ele não olha para frente e não olha qual é o racional do preço dos ativos para frente. Mas eu acho que com o último ano de valorização da Bolsa vai ter esse estímulo maior, mais argumento para o brasileiro voltar para a Bolsa. Agora, o Ibovespa subiu 50% quando a gente pega aí os últimos 12 meses. Talvez agora um pouco menos depois dessa queda recente. A Bolsa não tá cara? A gente trouxe já alguns convidados aqui que trouxeram essa provocação de que a Bolsa Eu tá acho que é uma cara. provocação razoável, mas ela estava muito, muito barata, né? Porque por motivo de juros, por motivo técnico. Você tinha vários motivos, né? Então, ela ficou 3 anos com resgates, né? Você pega mesmo a indústria de fundos, você teve, sei lá, 300, 400 bi de resgate em ações. Quando você tem 300, 400 bi de resgate em ações, o gestor tem que naturalmente é forçado a vender a ação para poder pagar o resgate. Isso ajuda a empurrar mais Então, você teve aumento de juros, aí você teve esses resgates na indústria de fundos, não só de ações, mas multimercado também, e também tem multimercado que opera em ação, e isso acabou empurrando mais para baixo, tecnicamente, o preço das ações, né? Então você tem vários fatores que fizeram com que a ação ficasse barata. Eu não acho. Se você pega o histórico também, você ainda está bem abaixo da média, assim, de valorização. Se você pega uma janela um pouco mais longa, né? Então, não acho que esteja barata, não. Acho que tem muitas oportunidades. E, com queda de juros, naturalmente o balanço das empresas vai melhorar. Então, os fundamentos vão melhorar porque a despesa financeira vai acabar caindo. Então, acho que você tem ainda bastante espaço para ação, mas é claro, talvez não é, compra que vai, né? Ainda escolhe aí de olho fechado. Eu acho que você vai ter que ser um pouco mais seletivo, mas é isso, tem muito espaço ainda dentro da bolsa. Tá certo. Bom, com isso a gente pode ir para o segundo bloco do nosso programa, que é quando a gente escolhe os touros, que são os nossos destaques positivos, aqueles que estão em alta, e os ursos, que são aqueles que estão numa fase não tão positiva assim, para usar um eufemismo, até porque a gente tem uns ursos bem ursos aqui nessa edição, e eu já vou começar passando a bola para você, Júlia, para quem você vai mandar aqui. O meu urso da semana já foi urso nosso aqui do ano passado, né? Mas já era urso, foi mais urso ainda. Eu escolhi aqui o Daniel Vorcaro, né, empresário, dono do Banco Master, que na última semana foi preso pela segunda vez, né, na terceira fase aí da Operação Compliance Zero da Polícia Federal, que é uma operação que investiga aí a possível prática de crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, né? Essa terceira fase aí da operação. Ele já tinha sido preso pela PF em novembro do ano passado, até por isso ele foi um dos ursos aqui do ano para nós. Na primeira fase da operação, né, no caso, no ano passado, no âmbito ali da investigação de fraudes financeiras envolvendo a venda de títulos de crédito falsos pelo Banco Master. Na época, ele foi solto poucos dias depois, né, com o uso aí de tornozeleira eletrônica, só que agora o motivo da prisão foi que ele teria tentado obstruir as investigações, então por isso aí ele permaneceu preso aí nessa terceira fase da operação. Então por causa disso ele é novamente aqui no programa minha escolha aí de urso da semana, Vini. A gente sempre lembra para as pessoas que acompanham a gente que o touro de hoje pode ser o urso de amanhã e vice-versa. A gente é muito sobre o momento. E se o Vorcaro foi um dos nossos ursos de 2025, o Alexandre de Moraes foi um dos nossos touros. E hoje ele está agora sob pressão, né? Diante aí das revelações de que havia ali um relacionamento supostamente meio próximo entre o ministro do STF e o Vorcaro. E mais um comentário sobre a prisão é que foram liberados ali os sigilos, né, de conversas ali de WhatsApp, e tem sido uma diversão das redes sociais acompanhar ali as mensagens. Essa exposição aí, super exposição também
colocou ele num grau de mais urso ainda, né? Porque até meme nas redes sociais virou. Até a playlist, criaram uma playlist no Spotify com as músicas que o Vorcaro citava lá, enfim, tudo mais, e era, nesse sentido, melhor do que eu esperava, assim, quando eu via as músicas da playlist. Bom, mas, Funchal, agora é sua vez de falar aqui quem é o seu urso desse programa. A gente ri pra não chorar, né? Pra não chorar. Não, eu, na verdade, eu vou muito na linha do que a Júlia falou, mas em vez de fulanizar, eu acho que o urso é muito mais essa rede, a rede, né, do master, né, do problema, né, que transcende, né, ao Vorcaro especificamente, e transcende ao master, porque você pega e você tem muitas conexões em torno disso, né, então eu acho que as autoridades, né, a polícia, o Ministério Público vai ter muito trabalho, eu espero que eles sejam os touros, né, nesse caso. Ao final do ano, né, quem sabe, serão os touros aqui do programa. O trabalho que a PF vem fazendo, para mim, já coloca a Polícia Federal como... Eu posso falar o touro? Já aproveitar? Ou você quer falar? Não, deixa eu falar o meu urso, então. Depois eu passo pra você aqui, pra gente falar dos touros, tá? Tem um regulamento aqui. Vai lá. Tem que seguir aqui. Eu vou falar do meu, até porque eu vou te contradizer um pouquinho, mas é o momento aqui, porque o meu urso vai pra Bolsa. Que vem, obviamente, nesse rally fenomenal nos últimos tempos. Polêmico, hein? Polêmico. Pois é. A gente tô falando aqui só do momento, porque... da semana foi, né? A gente pega aí, só nesse ano de 2026, um desempenho espetacular, acho que também inesperado, principalmente o desempenho do ano passado, quando acho que poucas pessoas esperavam que a Bolsa fosse ter ali, quando a gente pegava janeiro de 2025, poucos esperavam que a Bolsa teria um desempenho tão positivo como teve, né? E começou 2026 com tudo, mas a guerra ali acabou ajudando, atrapalhando esse rally, a Bolsa deu uma derrapada nesse começo de mês, perdeu aproximadamente 10 mil pontos, a gente batemos as máximas históricas do Ibovespa, ali mais ou menos no dia 24, a gente estava conversando sobre isso fora do ar, dia 24, dia 25 de fevereiro, chegou a bater os 192 mil pontos, e no pior momento o Ibovespa ficou abaixo dos 180 mil. Um fator de preocupação, mas, enfim, acho que provavelmente aí se a guerra acabar rápido, é provável que a gente veja aí uma recuperação nesses níveis, e pelo que a gente aprendeu aqui contigo, provavelmente essa queda representa uma oportunidade para quem ainda não entrou. Agora, e eu acho que o desempenho só não foi pior por conta da Petrobras, né, e das petroleiras que tiveram ali com a alta do petróleo, as ações dessas empresas de commodities acabaram tendo um bom desempenho na B3. Mas acho que um efeito colateral negativo para a Bolsa desse momento da guerra seja com relação à expectativa de abertura de capital na B3. Acho que havia, né, uma janela talvez entreaberta para algumas empresas testarem o mercado, voltarem ao mercado nesse primeiro semestre. Lembrando que desde setembro de 2021, nenhuma empresa nova faz uma oferta pública inicial, né, chamado IPO, na Bolsa Brasileira. Tem ali pelo menos de forma pública, 3 companhias que estão estudando o mercado para vir agora, que é a Compass, né, que é do Grupo Cosan, empresa de gás, e 2 empresas de saneamento, né, a Egea e a BRK. E acho que uma situação mais incerta, principalmente ali vinda de fora, né, acaba dificultando um pouco esse processo, mas vamos torcer para que esse cenário se resolva logo, para que a gente volte a ter IPOs na Bolsa Brasileira. Mas nesta semana aqui, Funchal, especificamente, a Bolsa vai ficar com o meu urso. Mas vamos falar dos touros, vamos falar aqui de coisa boa, e vou passar para você, Júlia, primeiro. Vou deixar você um pouco em suspense aí, Funchal. Tá. Olha, eu escolhi como touro da semana passada o petróleo. Poderia ser de novo, né? Porque a gente viu aí um pico aí no início dessa semana da commodity. Mas para trocar aqui um pouco o disco, eu escolhi aqui uma petroleira, porque, né, as petroleiras são, consequentemente, touros também nesse cenário. Eu escolhi a Prio, né, que viram as ações subirem aí mais ou menos 15% aí desde o início desse conflito aí no Irã. E teve também uma boa notícia na semana passada, né, que foi a liberação da licença do IBAMA para a operação
do campo de Warrow, na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, que era algo muito aguardado para a empresa, e o início da extração de petróleo nesse campo é considerado aí o maior gatilho para a ação da Prio nesse ano. Então, mesmo num cenário que não tivesse essa disparada do petróleo, isso teria sido uma boa notícia e provavelmente teria impulsionado aí o preço das ações. Então, é esperado aí um bom ano para a Prio, com boa geração de caixa e aí pagamento de dividendos também, por isso os analistas estão bastante otimistas com essa ação. Então, tem 2 ventos favoráveis aí para a Prio, por causa disso eu escolhi como o meu touro dessa última semana, Vini. A Prio, aquela petroleira júnior, né, que a gente chama, que acho que um dos grandes desempenhos da B3 nos últimos anos foi o desempenho das ações da Prio. Quem acreditou na empresa acabou vendo o capital multiplicar. Então, acho que é um touro não só dessa semana, mas dos últimos anos. Funchal, agora sim, manda aí o seu touro desse programa. Eu tinha falado que era polêmico, né, da Bolsa, porque eu ia falar da Bolsa como touro, mas eu vou falar de outro. Pode falar, não tem problema nenhum. Não, mas eu ia falar eu vou falar de outro porque merece ser o touro. Mas eu ia falar mas a Bolsa era inicialmente porque, poxa, dólar fraco, juro em queda, cara, porra, e eu acho que não vai ser, acho que a Bolsa ainda vai ter muito espaço para andar. Então, acho muito forte esses componentes, tá? Mas o touro é o André Mendonça. E tive a oportunidade de trabalhar com ele no governo, quando ele era AGU, né, do governo. É um cara, porra, super do bem, e a gente depende dele para ele fazer um grande trabalho. Então, a gente sabe que a gente é dependente, né, de pessoas que se engajem, né, de forma correta para isso. Então, meu touro vai para ele. E foi quem fez o processo do Master andar, no fim das contas ali, porque quando estava nas mãos do Toffoli, por motivos que me parecem agora meio óbvios, as investigações não andavam, estavam ali sob sigilo total e restrito, e, enfim, acho que existe agora uma expectativa de que os trabalhos andem ali com mais independência. Vamos torcer para que o STF e a Polícia Federal continuem o trabalho sério e, obviamente, todos ali têm direito à ampla defesa e tudo mais, não estamos condenando ninguém, mas acho que é muito importante para o sistema financeiro e para o Brasil que o caso Master seja passado a limpo. E eu vou falar do meu touro, então, que ele tem uma relação indireta, creio eu, com o caso do Banco Master. Eu já vou explicar por quê. O meu touro vai para o senador Flávio Bolsonaro. E o motivo é pelo avanço do pré-candidato do PL nas últimas pesquisas eleitorais. Ele já aparece empatado tecnicamente com o presidente Lula em vários levantamentos. O mais recente deles foi o Datafolha, divulgado no sábado. E aí a ligação com o caso Master é porque o Datafolha até atrasou a divulgação para tentar captar o efeito do caso Master na opinião pública, e aparentemente isso aconteceu. A pesquisa ali, o cenário de segundo turno, mostra o presidente Lula com 46% das intenções de voto contra 43% do senador Flávio Bolsonaro. Só para comparar com o levantamento anterior, o presidente tinha 51-36, quer dizer, então houve uma queda significativa do presidente e um avanço do senador. Com isso, eles ficam empatados tecnicamente ali também no cenário do Datafolha. Acho que para o governo tem um sabor bem amargo essas últimas pesquisas, porque havia uma expectativa de que tanto a popularidade do presidente Lula como as intenções de voto melhorassem diante da questão da isenção do imposto de renda até R$5.000. Havia uma expectativa de que essa medida provocasse um impacto positivo na popularidade e nas intenções de voto, o que acabou não acontecendo, pelo menos até o momento. Claro que está muito cedo para fazer qualquer prognóstico, a eleição só vai virar um tema efetivo no segundo semestre, certamente depois da Copa do Mundo. E para quem quer ver o copo meio cheio ali do lado do governo, essa consolidação do Flávio Bolsonaro tem um ponto positivo, porque ele é considerado, em tese, o melhor adversário para o Lula diante da alta rejeição. Então, a se consolidar um cenário entre Flávio e Lula, isso tende a ser mais positivo para o governo em relação a outros candidatos
que vinham com uma rejeição mais baixa, como, por exemplo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Mas aqui fica o meu touro desta edição para o senador Flávio Bolsonaro. E, Funchal, a gente sempre termina o programa falando de um touro fora do mercado financeiro. E eu vou mandar aqui o meu touro com... Enfim, a gente não tem clubismo aqui, nem partido. E eu vou provar aqui que isso é verdade, porque o nosso touro especial vai para o Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras. O time conquistou o Campeonato Paulista nesse domingo com a vitória sobre o Novo Horizontino por 2-1. E com essa conquista, o Abel Ferreira se torna, de forma isolada, o técnico com maior número de títulos da história do Palmeiras. Já são aí 11 troféus que o Abel levanta desde que se tornou treinador do Palmeiras. Isso foi em 2020, se não me engano, que o Abel assumiu o cargo de técnico do Palmeiras. Se você estiver acompanhando a gente, se eu estiver errado, por favor, me corrija. Ele ultrapassou o Oswaldo Brandão, que também tinha 10 títulos. E ficou à frente de nomes históricos do Palmeiras, né? O caso do Vanderlei Luxemburgo e do Luiz Felipe Scolari. Acho que falta talvez o Mundial para o Palmeiras, mas o Abel Ferreira com certeza fazendo história no Palmeiras. Bom, com isso a gente coloca um ponto final, ou apitamos aqui, né? O apito final desta edição do podcast Touros e Ursos. Funchal, muito obrigado aqui pela presença. Prazer estar com vocês aqui, sempre bom. É isso aí. Bom, e vamos, conforme avançarem os cenários aqui, vamos ter outras trocas de ideia aqui no programa. Vamos lá. Acho que tem Só me chamar que eu venho. Tá certo. Júlia, você não tem opção, até o próximo programa. Obrigada, Vini, obrigada, Funchal, e obrigada a todos os que nos acompanharam. É isso aí, fique ligado no seudinheiro.com para ficar por dentro de tudo que mexe com os seus investimentos. Aquele abraço.